Os alimentos que tem só no Brasil. Essa riqueza gastronômica no Brasil tem origem nas diversas culturas que foram ocupando esse território e mostram a diversidade do Brasil nos preparos criativos que se popularizaram em todo o país. Mais um indício sobre a multiplicidade cultural que foi incorporada em um dos maiores países do mundo. Talvez seja por isso que os visitantes se deleitam tanto com a nossa culinária. A feijoada. De origem relacionada diretamente ao período de escravidão. Essa refeição é feita por todas as regiões do Brasil, com poucas variações em relação à receita original. Os ingredientes que formam a feijoada eram provenientes da escassez destinada aos escravizados e hoje, essa escassez se tornou um dos maiores cartões postais gastronômicos do Brasil, além de virar uma verdadeira paixão nacional. Com o resto das comidas, os escravos criaram um novo prato que carrega em seu sabor o histórico de resistência e reinvenção. Nos deram restos e dos restos criamos uma das maiores iguarias da cozinha brasileira. O brigadeiro. Esse doce sempre presente nas festas de aniversário possui curiosa história de sua criação. Uma delas, diz que durante a primeira eleição que as mulheres puderam votar, devido a um racionamento que tornou o leite condensado popular, diversas docerias começaram a produzir essa especiaria brasileira e distribuem na campanha de Eduardo Gomes, um brigadeiro das Forças Aéreas. Como o doce chamou muito a atenção, ele passou a se tornar bastante popular. Tapioca. De origem indígena, mais especificamente de comunidades de Pernambuco, esse prato provém da goma retirada da mandioca em um processo totalmente manual feito até os dias de hoje. A variedade de recheios, sejam eles doces ou salgados, bem como seu preparo, é o que fez torná-lo, nos últimos anos, um prato cada vez mais popular. Bolinho de chuva. Esse doce que acompanha o chá da tarde de diversas casas brasileiras se tornou popular graças aos contos infantis do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nos textos de Monteiro Lobato sempre existia o momento em que a tia Anastácia preparava os bolinhos para Narizinho, Pedrinho e a boneca de pano Emília. Apesar de sua origem ser portuguesa, ele é muito popular no Brasil. Se você visita uma casa mineira e não te oferecem um pão de queijo, significa que você ainda não está em Minas Gerais, no Brasil. Aliás, preparar um pão de queijo é um evento importante, afinal, é a partir dessa refeição que a reunião de pessoas acontece. De acordo com a história, esse prato teria surgido devido à abundância dos dois principais ingredientes, o polvilho e o queijo. Para que esses ingredientes não estraguem, produziram essa iguaria e distribuíram gratuitamente por diversas fazendas. O pão de queijo, ou variações dele, podem ser encontrados no Brasil todo, mas é em Minas Gerais que ele toma sua forma mais saborosa. Dica: ele fica ainda melhor com um café mineiro. A coxinha brasileira. Muitas histórias comportam esse prato que faz tanto sucesso no Brasil. Uma delas diz respeito à necessidade das fábricas, durante o século XX, de criar uma refeição rápida e que pudesse alimentar o maior número de pessoas possíveis. Foi a partir de uma adaptação de um prato francês que se chegou a essa massa. Hoje, seus recheios são muito variados, mas o mais comum e tradicional é o frango desfiado. Atrai tantos estrangeiros que até existem campeonatos internacionais de produção da maior coxinha. Quem não gosta de uma boa coxinha? Farofa é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira e que acompanha praticamente todas as festas populares. A sua variedade de produção é tão vasta que é possível dizer que a cada dia se faz uma nova receita dessa iguaria. Assim como a tapioca, a sua origem também é indígena. De início o seu amigo gringo pode estranhar, mas basta experimentar que logo ele se sentirá abraçado pelo sabor da culinária brasileira.
Açaí também recebe o nome de Juçara em algumas regiões do país, mas foi com o seu nome tradicional que ele ganhou o mundo. E o que muitos não sabiam é que sua popularidade é algo novo somente para alguns estados do Brasil. No norte brasileiro, essa iguaria já fazia parte do dia a dia há muito tempo. São muitos os pratos que esse fruto acompanha, seja ele doce ou com um sabor sem a adição de açúcar. No Pará, por exemplo, comê-lo com o peixe frito é uma deliciosa tradição, mesmo no café da manhã. A paçoquinha. Talvez esse doce seja o único que cause um certo debate sobre os gringos gostaram ou não, mas quem é que se importa? Se Deus é brasileiro, a paçoquinha também é. O sabor marcante do amendoim junto com o açúcar pode sim desagradar certos paladares, mas isso não reduz a importância dessa paixão nacional que todo brasileiro não vive sem. A moqueca de camarão, também conhecida como a moqueca do Espírito Santo, o resto é peixada. Certamente você já ouviu isso de alguém. Leite de coco, coentro e claro, camarão. Essa mistura, e de outros ingredientes, criam esse celebrado prato capixaba. Assim como o vatapá, acarajé, feijoada, entre outros, ele também possui uma descendência afro-brasileira. As suas variações também são inúmeras e dependem de cada região, mas os mais tradicionais são as moquecas de Espírito Santo e da Bahia. No Ceará, em Jericoacoara, alguns restaurantes oferecem uma moqueca de arraia. Quem gosta de pratos feitos com frutos do mar, simplesmente amam os diferentes preparos de moqueca. Bom, agora que já deve ter batido aquela fome, antes de ir não vá sem deixar seu like. E curta mais alguns vídeos bem legais do canal.